Então, pessoal, aqui está entrando. Obrigado. Bom, então a ideia é a gente aproveitar agora esses. Acho que está ligado o áudio aí. A gente aproveitar essa meia hora, então. Acho que continua com som, né? Pronto? É, tem. Tá tranquilo. Gente, sempre que a gente entrar, fechar, avisar todo mundo para fechar as portas, porque tem mosquiteiro, porque sempre entra mosca aqui. E vai... Nada embaixo para agora, né? Bom. Bom, gente, então como é que foi a prática de vocês? Acho que para a primeira sessão correu tudo bem, era uma sessão ainda nova, né? Essa dinâmica, a gente levou um pouquinho mais de tempo, mas pelo que eu percebi, todo mundo foi para os seus lugares, conseguiu praticar. Então, eu queria ouvir de vocês, como é que foi? Vocês estão com alguma dúvida? O que que vocês perceberam na prática? Estou aqui à disposição de vocês, pessoal de casa também, fiquem à vontade. Vou fazer um comentário, porque eu já fiz muitas vezes essas práticas, e hoje eu me peguei bastante desconfortável no início. O corpo humano, com as 8 liberdades e as 10 aquisições, é superior ao dos deuses. E comecei a perceber uma certa lógica de uma hierarquia. Nós, seres humanos, fôssemos superiores aos outros seres, e seres que somos, diria eu, desprezíveis, que destruímos o planeta, cometemos homicídio, feminicídio, racismo, homofobia. Tudo isso foi vindo. Criamos um catálogo de crimes, que é o Código Penal, atos que os animais não praticam, por exemplo. E fiquei com essa angústia, como se fosse uma coisa egocêntrica, eu me achar superior aos outros. Queria só fazer essa manifestação. Não, é ótimo, assim, é isso. São dúvidas que vêm da prática, né? Então, ali você se colocou a meditar, e aí, o que que veio, né? E, por exemplo, veio esse desconforto. O que que eu te oriento nessa situação, Wagner? Toma essa ideia da preciosa existência humana é, pela noção de suporte. O Gampopa atrás tem esse corpo, ele é extremamente precioso porque ele é um suporte que te permite alcançar uma condição. E nada mais. Então, assim, toda essa lógica de hierarquia e daí por diante, pode desprezar, assim. Isso aqui é só uma condição favorável, é só um suporte. O Gampopa traz o exemplo de um barco. Esse corpo humano, ele é como um barco que está à tua disposição para você atravessar o oceano do Sansara. É como um cavalo que você monta para seguir adiante. E nada mais. São condições mais favoráveis. E de fato são. E tão somente isso. O que cada um faz desse suporte é responsabilidade de cada um. Há uma lógica de autoimplicação nisso.
os seres humanos em geral têm uma oportunidade incrível à sua mão. O que eles fazem dela? E quando você toma consciência disso, a questão fundamental é que essa meditação ela te incendeie na perspectiva do que você vai fazer com essa joia que você tem na mão. Se a humanidade desperdiça ela da forma como desperdiça, então aí as outras formas de existência é, que vão implicar novos renascimentos e daí por diante. Não é tanto para você entrar numa lógica de julgar o outro, de se colocar numa perspectiva hierárquica, mas olhar para si e falar, cara, é essa a vida. Eu tenho essa oportunidade. O que eu vou fazer dela? Se eu não aproveitar ela, eu sou tão desprezível quanto qualquer outra forma de renascimento. O que vai dar a dimensão do valor que essa preciosa existência humana tem de fato é o que você faz dela. E aí é uma lógica de autorresponsabilização, entendeu, Wagner? A gente não precisa julgar esse ou aquele e tal, a gente tem que olhar para si e falar: o que é essa vida? Eu não tenho certeza que eu vou ter um outro renascimento como esse. Eu não sei se eu vou nascer numa família que não é budista, eu não sei se o lugar onde eu vou estar, alguém vai falar sobre isso, eu não sei se eu vou nascer como um animal, mas é agora, é aqui agora. O que eu vou fazer dela? Entende? É mais sob essa perspectiva. E aí, se vier o desconforto sobre a humanidade como um todo, é uma lógica de autoimplicação. No fundo, a gente precisa ter clareza que a gente chega aqui numa condição só e a gente vai embora só. Toda essa realidade aqui, de certa forma, ela é uma delusão. A gente já falou muitas vezes sobre isso. O que eu faço da forma como eu percebo ela? Eu torno ela um meio para transcender a visão errônea ou não? Então, assim, é a dimensão de urgência que dá quando eu tomo consciência dessa joia que eu tenho na mão, que é essa preciosa existência humana, e o que eu estou fazendo dela. Eu estou acumulando dinheiro, eu estou desfrutando, eu estou com ciúme, eu estou com raiva e tal. É, assuma. Assuma as consequências do que você faz da tua preciosa existência humana. Que todos aqui têm uma preciosa existência, tem. Se você sair daqui orgulhoso de tipo, eu tenho uma, você não entendeu nada. Não é disso que se trata. Estou dizendo você majestático, não me refiro a você, mas é isso. É uma provocação, entende? Que mais, gente? Posso falar? Por favor. Então, para mim foram várias camadas, né? Tem uma camada de colocar atenção, de fazer essa meditação, né? Sentada, olhando para um ponto, partindo de chinês. Então, o corpo começa a falar também, né? Uhum, E, ao mesmo tempo, fazer essa meditação analítica, de refletir sobre o que você colocou. uhum, E me veio muito uma experiência de infância com a minha mãe, porque não é fácil fazer isso, ficar parada e ficar pensando, né? Eu tive vários momentos em que eu fui, depois eu voltava para o suporte de pensar. Eu não peguei só essa atenção que eu consigo voltar, já é da preciosidade, né? Então, eu já falei, nossa, então isso já é precioso, já está implícito que eu estou fazendo da minha vida humana uma preciosidade que eu estou conseguindo voltar a atenção perfeito. para o que me interessa, como se eu perceber. E me deu um pouco de ansiedade, porque essa coisa da meditação na ação, porque eu já sei que eu tenho uma preciosa existência humana, racionalmente, mas aplicar isso no dia a dia, né? Então, assim, aí me veio o meu cotidiano. O que eu tenho feito no meu cotidiano? Como é que é o meu cotidiano? Ele é cansado, né? E, então, como nessa hora ativar esse lugar, dessa lembrança, dessa preciosidade? E, sei lá, não sei como, né?
para desvincular um pouco do que a gente chama aqui de samsara, né? Em alguns momentos, né? Porque tem um ciclo que se estabelece, rotina. Então, me veio muito isso, assim, só isso, assim. Eu não consegui ficar aos 30, eu consegui ficar 20, 25 e depois 17. E eu também me forcei, que abandonei um pouco no sentido de respirar. Então, ótimo. Primeiro, começando por esse final, tudo bem, essa é uma meditação que é para ser. Por isso que eu fiz questão, mostrei para vocês ontem, pelo menos apontei outras formas de você meditar sobre a preciosa existência humana mais rígidas, com visualização e tal, não sei o quê. Essa é para ser a mais intuitiva, de você sentar numa postura que te favoreça e, se você quiser encostar, encosta e reflete assim, né? Reflete em todos esses argumentos que a gente trouxe, assim, e distensiona, entendeu? Então, é natural que você vai e volta, não precisa ter essa rigidez tão grande de que eu tive tanto tempo. Talvez você vai se perder durante 2, 3 minutos e aí você vai voltar. A ideia é se debruçar sobre esse tema e permitir que você faça uma imersão nele. Se você, sim, de certa forma, é contra-intuitivo o que a gente está fazendo aqui. Existe uma dimensão de se identificar com o eu, que tem todas essas funções e essas rotinas, e a gente precisa dar conta disso e daí por diante. E não é natural eu resgatar a todo momento o caráter precioso dessa existência humana. Então, assim, como eu faço para dar sentido a essa rotina a partir dessa perspectiva da preciosa existência humana? Como eu vou encharcando de sentido a minha rotina para que a minha rotina se torne uma prática de reflexão sobre a preciosa existência humana? É treino. É treino, assim. Nessa hora, sim, a gente precisa resgatar essa noção de disciplina, de a dedicação e daí por diante. Então, fundamentalmente, qual é o treino nessa hora do dia a dia? É se questionar, mas qual é o sentido disso que eu estou fazendo na perspectiva de um praticante? O quanto eu estou tirando o melhor proveito dessa preciosa existência humana? Se ao cuidar do teu filho, dar aula para os teus alunos e daí por diante, você enxerga a coerência do propósito que você dá à tua vida com o teu fazer no dia a dia, é uma maneira de você, a cada instante, resgatar. Acorda de manhã e diz para você mesmo que eu dê o máximo de sentido a essa preciosa existência humana. E naquilo que você estiver fazendo, é praticar esse nível de tomada de consciência, assim, eu estou me desviando aqui, isso está completamente desconectado do meu propósito, então por que eu estou fazendo isso? Larga. Ninguém te obriga, larga. Mas você é capaz de praticar o Dharma em tudo que você está fazendo, desde que você esteja com a motivação correta, com essa memória viva de que essa preciosa existência humana em algum momento vai acabar, e talvez a coisa que a gente mais queira na vida é quando chegar aquela semana final. Você sabe que você vai morrer, porque você, você olha e fala, eu dei o sentido para essa preciosa existência humana, para morrer sem nenhum sentimento de tempo perdido, de nada, com um sentimento de plenitude em qualquer coisa que você faça. Eu fui capaz de praticar enquanto eu vivi. A hora da gente facilitar esse encontro de contas lá no final é agora. Então é uma constante vigilância, entendeu? Ainda que você esteja cansada, ainda que você esteja tomada por aquilo que parece não estar associado, como você dá esse sentido, assim, né? Como você pratica a compaixão, a generosidade, a ética, a diligência em todos os seus afazeres. Isso é resgatar essa noção de preciosa existência humana. Entendeu? E a gente faz aqui um treinamento formal nessa hora, assim. É isso que vai dar
combustível para quando você for lá pro dia a dia, você fala, mas da onde eu tiro isso? É sentar, é meditar, é aplicar isso, é criar um outro condicionamento, entendeu? Para a hora que você tiver no dia a dia, tem um amigo que trabalha num desses protocolos também de autorregulação, compaixão e daí por diante. Ele é um cara muito graduado no Tai Chi Chuan. E ele falou o seguinte, ó, tem um nível de condicionamento do teu sistema nervoso autônomo que você, assim, ele é absolutamente instintivo e é muito difícil você descondicionar quando você está lidando com o modo sobrevivência do teu sistema nervoso autônomo, sistema simpático, parasimpático e daí por diante. Então, o fundamental é como você se condiciona a uma reação que seja quase que automática para uma situação de ameaça. E o que um mestre de artes marciais faz é isso. Ele não tem tempo para pensar na reação e no golpe seguinte. Ele vai treinando para se condicionar a reagir dessa forma, entendeu? E isso é treino, é hábito. Se você pegar o treinamento de um mestre de artes marciais, ele vai fazer aquilo 6, 8 horas e daí por diante. E é isso que a gente está fazendo um pouco aqui. Então, quando a gente está num retiro de prática, é colocar isso em prática, é exercitar isso para que, de certa forma, quando você estiver no teu dia a dia, haja um condicionamento natural para você resgatar. Faz sentido isso a partir da perspectiva de que eu tenho uma preciosa existência humana e eu quero tirar o melhor proveito dela? Então, a meditação é para te incendiar em relação a isso. Para você terminar essa meditação de 1 hora e meia com os pelos arrepiados do corpo, dizendo o que eu estou fazendo. É para chegar aí, entendeu? Não, mas eu percebi assim, na mudança na qualidade da prática aqui. Esses 4 pensamentos, assim, esses preliminares, eu tenho feito isso regularmente há mais de anos, assim, na minha prática, mas sozinho em casa e no mundo, de alguma forma, é difícil praticar esses no seu cotidiano agora pelas visões errôneas e por a gente estar imediatamente dentro desse sistema nervoso parasimpático reagindo mas assim a disciplina eu percebi aqui a qualidade da prática. Eu não sei os colegas, né, em que nível cada um está na sua prática, mas a prática formal ali para o quarto, como foi a orientação, eu acabei indo para a cozinha, porque eu estava com vontade de fazer um café. Mas eu disse, então eu vou meditar fazendo aqui o café. E acabei, né, preparando o café e ali eu acho que eu consegui perceber mais a preciosidade, porque quando eu fui fazer o café, eu nunca tinha percebido muito lá, mas aqui o saco de açúcar estava cheio de formiga, né? E ali, na hora de eu colocar o açúcar, eu olhei para as formigas e percebi, pô, eu estou aqui, mas elas estão querendo comer também. Aí eu olhei em volta, tinha mosquito na lixeira querendo comer. Aí foi um filme meu de como é que eu vim parar aqui? O que é que eu estou fazendo hoje aqui? E por que eu estou olhando para essas formigas aqui? E aí esse café acabou sendo uma espécie de insight que eu percebi que não necessariamente eu tinha que estar lá no quarto, percebendo a preciosidade da minha existência e, e deu uma qualidade que eu não percebi muito tempo. Agora passaram, eu não sei se foi 1 hora e meia, 1 hora, 10 minutos, eu fui o café, tomei, fui para o quarto, e daqui a pouco o bom tocou, e saí nessa condição de ver a mudança da qualidade da prática no retiro e valorizar esse meu tempo aqui. E ver que, de fato, estar com a sanga praticando te dá um plus em você, que quando você sai, realmente consegue, né, dizer, bom, que bom, em retiro e conseguir direcionar melhor minha prática. Sim, por isso que a gente faz os retiros, assim, a orientação dos professores é que de tempos em tempos você saia do contexto convencional para quebrar um pouco essa mecânica
sobre a qual a gente falou aqui, né? Há uma lógica automática de fazer as coisas e tal, é, e o retiro quebra um pouco essa artificialidade da nossa forma de estar no mundo, né? Então é bom estar no retiro, é bom ter a prática formal, mas o fundamental é que você seja capaz de perceber a tua prática no dia a dia mesmo. Então, se você na hora de pegar o açucareiro viu as formigas e olhou os outros seres e falou, cara, que condição favorável é essa que eu tô aqui, né? Eu aqui não tô lutando para sobreviver por um alimento, eu tô aqui podendo desfrutar de um ensinamento que é capaz de me fazer compreender a realidade tal como ela é. Talvez essas formigas ou esses mosquitos e daí por diante não têm essa capacidade de acessar, para além do açúcar que está disponível aqui, o que está disponível aqui, entende? E aqui lá fora não pensa muito, quer me alimentar, fazer um sanduíche, fazer uma comida, mas ali, meio assim, aqui a gente pensando, mas vendo aqui esse café, quantos seres não daram para fazer esse café? Aí, cara, mas lá fora é muito difícil pensar assim, será que eu consigo pensar como eu estou aqui com meus colegas Não. praticando? Tem que praticar, é o que eu falei, tem que se descondicionar, tem que aproveitar os retiros, tem que fazer a prática formal e tal, para que isso, de alguma forma, vá criando uma maneira diferente de estar no mundo, entendeu? Tem que ser muito iluminado para imaginar que você chega no mundo, recebeu um ensinamento que fez sentido e, no instante, você está iluminado. Foi o que aconteceu com o Milarepa, né? O Milarepa, quando sai para, depois de ter cometido os atos que ensejaram a morte das pessoas da família, ele sai em busca de um mestre, e ele encontra um mestre Nyingma que dá uma instrução direta para ele de reconhecimento da natureza da mente e falou, se você meditar sobre isso, à noite você se torna Buda. E ele achou que, então tá fácil e tal. No dia seguinte, o mestre olhou para ele e falou, tem um outro professor que chama Marpa, vai lá conversar com ele. E aí o Marpa, exato, assim, então é muito de nenhum Milarepa conseguiu receber uma instrução, ler uma coisa, enfim, e alcançar o estado de Buda. Quiçá nós. Então, assim, é preciso se dedicar à prática, entendeu? Sair para um retiro, escutar, sentar, praticar, perceber a experiência daqui, voltar para o mundo, tentar levar um pouco do que você viveu aqui, praticar. Aí a coisa vai ficando um pouco artificial e tal. Eu volto a dizer, assim, eu estava doido para esse retiro aqui. Eu fui para o meu quarto praticar tanto quanto vocês. É ótimo, condicionado da rotina do dia a dia. Só que eu tenho recebido muita gente dizer que assim, não adianta, cara, você ficar praticando, fazendo tudo isso, né? Tem algumas pessoas que dizem, vai pelo caminho direto, para que tu... Essa visão de superioridade de algumas pessoas que eu já ouvi dizer, mas existe a visão direta, você não precisa passar por isso. Você vai tirar os outros, mas assim, para que você está sofrendo? Você está vivendo, fazendo essa... Poxa, eu não tenho essa realização. Talvez o teu caminho seja desse aí, mas eu me encontro no Vajrayana e no Mahayana porque eu me identifico praticando. Eu gostaria muito de repente, alcançar essa visão direta sem precisar exercer compaixão, fazer Mas, preceitos. enfim, tem gente que diz isso. Quem mais tem dúvida de prática? Não, posso fazer um comentário? Uhum. Aí, É eu dúvida tenho de várias prática? dúvidas, É esse tipo de pensamento que deixa mais aflita do que... eu tenho outros tipos de pensamento dentro dos pensamentos todos que são dados Mas você para nós, diz, que me enquanto você estimulam estava mais. fazendo a prática? Eles me assustam, esse tipo de pensamento me assusta. Eu não fico olhando quanto a minha vida é privilegiada, eu fico olhando todo o Então, contexto do horror que eu posso estar, eu posso cair nele, eu posso ir. Os outros seres, claro que muitos estão, e a gente tem uma tristeza, porque a coisa parece que está melhorando, né? Essa é uma questão assim que eu acho fundamental, assim, e é uma questão de prática mesmo. Quando a gente vai refletir sobre os seres que estão nos infernos, os pretas e daí por diante, há essa possibilidade mesmo, Débora. Assim, esse é uma armadilha da gente entrar numa bad na meditação. Assim, mas essa meditação é um tapa na cara. Assim, é para você enxergar, assim, veja, a gente alisa sempre nos ensinamentos.
A gente está sempre falando, então, mas essa é uma meditação de presta atenção. É isso mesmo. Se você ficou triste na meditação, é para ficar triste. Porque em algum momento você vai olhar, mas o fundamental, e que é o que a Débora está dizendo, eu tenho dificuldade de voltar e olhar para mim e a minha condição. Então, mas é para você fazer isso também. É para você olhar para a condição dos outros seres, se sentir mal. Se você sentiu compaixão, é isso que você tem que sentir nessa meditação e tal. Mas não para aí. Essa meditação é para você voltar a olhar para a tua condição e dizer, tá bom, olha a tua condição agora. O que você vai fazer com ela? Então, não para nessa etapa, entendeu, Débora? A gente vai sentir isso nessa meditação. A gente vai sentir desconfortável. A gente pode eventualmente entrar na armadilha do orgulho, dizer, putz, mas olha, é uma condição superior. É olhar a realidade. A perspectiva do ensinamento do Sr. Buda é extremamente realista. Olha para a realidade. Sim, o samsara é recheado de sofrimento. E a gente que tem algum caminho na prática se compadece disso, sente compaixão e daí por diante. Excelente, mas espera aí, ó. Olha para você agora. Olha a tua condição, a sua preciosa existência humana e, meu amigo, o que você vai fazer com isso? Acorda. Não perde tempo. Então, o fundamental, Débora, é não para nessa etapa. Tem que haver um esforço para se perceber e falar, mas eu tenho uma condição especial aqui favorável. O que eu vou fazer dela? O que eu vou fazer dela? De que maneira eu vou progredir na minha prática para que em algum momento eu seja capaz de uma maneira pertinente, poder contribuir para que todos os seres possam ter uma condição mais favorável? De que maneira eu consigo olhar para as formigas do açucareiro, ver aquela condição miserável que está dentro de um saco, querendo se alimentar e sobreviver? Por quantos dias vive uma formiga? E fazer daquilo uma experiência em que você possa olhar com compaixão para elas e dizer, cara, eu tenho uma condição favorável, eu estou aqui no centro budista, eu posso progredir no meu caminho, o que eu vou fazer com isso? E é para te incendiar. Senão nós estamos brincando aqui, gente. Senão a gente veio passear no centro de retiro. Vocês entenderam? Isso é prática. Com a máxima generosidade, eu digo isso para vocês. Aproveitem. Porque quando vocês vão ter outra oportunidade de meditar mais 1h30 sobre a preciosa existência humana? Fala para mim. Quando? Quando que vai ter um outro retiro desse? Quando vocês vão sair, fazer um outro retiro e meditar 1h30 sobre a preciosa existência humana? Então, é para ontem. Aproveita. Lama, nesse quesito aqui das 10 atribuições, na parte onde 5 depende do outro, tem um item que fala que existam seres plenos de amor pelos outros. Então, eu queria saber qual é a relação desse amor que está falando aqui com a compaixão. Assim, essa perspectiva de amor e compaixão é a possibilidade de existirem seres com amor e compaixão capazes de disponibilizar e de te habilitar, de certa forma, a colocar a prática do Dharma, entendeu? Então, essas são circunstâncias favoráveis. Quando você tem um Lama Sonam, por exemplo, num KPG. Olha a simplicidade do Lama Sonam. Olha a maneira simples como ele pratica. Ele vem, ele conserta as coisas aqui, ele trata as pessoas com o maior cuidado, respeito. Ele foi viajar, me mandou lá um WhatsApp, cheguei, Lama, entreguei a sua carta para o Sanguenempa aqui e tal. A viagem que eu fiz com ele em 2008, assim, grandes explicações sobre o Dharma e daí por diante, mas o cuidado que ele tinha com cada pessoa que estava na viagem e com as cinzas que ele estava na mão para consagrar, porque uma pessoa que ele tinha conhecido 20 dias antes de ir para a Índia faleceu e pediu para que as cinzas dele fossem entregues na mão do Lama Sonam e ele levasse para a Índia para consagrar. O Lama Sonam tinha um contato mínimo com essa pessoa. O Lama Sonam rodou todos os monastérios, com todos os grandes mestres, todos você pode imaginar, e eles consagravam com dharanis as cinzas dessa pessoa, e depois ele levou lá no rio,
na fronteira do Sikkim com a Índia e jogou essas cinzas no rio. Uma pessoa que ele tinha conhecido. Então, não tem muito blá 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 com o Lama Sonam. Ele é essa pessoa. Então, ele é uma pessoa cheia de amor e compaixão que está aqui, ó. Quem é que mora lá no KPG? Que está lá e abre, fecha o KPG e veio. Eu conheço a família do Lama Sonam. O Lama Sonam não é um coitadinho, gente. O Lama Sonam tem uma família brilhante lá na Índia. Pessoas instruídas, pessoas queridíssimas e daí por diante que entregaram o irmão para estar aqui no Brasil. Um Sherpa, lá da região de Darjeeling e daí por diante, assim, uma família como as nossas famílias, assim, as pessoas empregadas nos seus trabalhos com seus filhos, passando as necessidades do dia a dia e daí por diante. Bom, essa pessoa dessa família super bem estruturada lá, não é um lama que estava passando fome, que foi para o monastério porque não tinha opção. Não. A Maçonaria estudou num colégio, inicialmente um colégio cristão lá em Darjeeling, depois foi para o monastério e daí por diante. Bom, essa pessoa, com essa humildade, está aqui há 20 e tantos anos. Entende? Então, assim, isso faz da tua vida, Luiz, uma preciosa existência humana. Porque você está próximo a uma pessoa como ele, que está aqui, disponibilizando a simplicidade dele, cheia de sabedoria, para inspirar quem tiver em contato com ele, entendeu? Essa é uma condição favorável a qual o texto se refere. Mais dúvidas, gente? Oi. Oi. Primeiro, assim, a questão da prática mesmo, dessa parte mais física, assim, eu fiz o que o senhor falou, se ficar desconfortável, mudar de posição, né, para não ficar assim, senão você fica distraída com desconforto. Eu queria te perguntar que, assim, de vez em quando, assim, eu fiquei mais relaxada, refletir sobre as coisas, né, só que depois do tempo começou a bater um soninho. Aí, que foi que aí eu levantava um pouquinho, me mexia um pouquinho para passar o sono e voltava. Aí, Tranquilo, basicamente foi vida isso. como ela é, Juliana, é assim mesmo a prática. A gente É, vai ficar 1 hora e meia meditando, eu também. Eu estava lá, no determinado momento deu uma cansada, eu dei uma encostada, aí eu vi que eu não tinha levado água para o meu quarto, deu 30 minutos, eu falei, opa, vou aproveitar, vou levantar, peguei uma água, voltei. Sim, é claro que a minha atenção, ela fica dispersa em alguns momentos e tal. Então, é isso mesmo. A gente, em algum momento, a gente integra isso totalmente, mas vão ter essas idas e vindas, faz parte, não tem nada de errado. Fundamental é percebeu, volta, dá uma despertada e tal, e volta a refletir. Não é fritar a cabeça, entendeu, Juliana? É assim, traz esses argumentos, assim. A gente fica pensando no. Por que que o. Eu aqui, vai. Por que que o Dorival não chamou o Endrick para jogar agora Vocês 15 minutos dessa questão? A gente faz isso. É muito simples essa meditação. Você tem alguns temas e você vai trazer e olhar para os diferentes ângulos e refletir a respeito. porque É isso. eu tentei fazer isso também, não me pressionar, assim, eu pensava em um dos tópicos aqui que você falou, né, dentro da meia hora, com as 10 aquisições aí, entrava naqueles tópicos individuais, aí sentia que a cabeça esvaziou dentro daquele tema. Aí pulava para outro, aí se voltava alguma coisa, aí voltava para aquele tema para ligar com o outro, Ó, entendeu? você quer Mas saber, assim, Juliana? Eu aqui, eu tenho o meu roteirinho. Então, assim, ó, como é que eu fiz a minha meditação? Eu fiz a minha meditação eu com o meu tô com o roteirinho meu aqui aqui. também, mas aqui, Isso, aí eu vou meditando 3 minutos, você fala assim, agora eu vou para ter nascido como um humano, aí no lugar central. Aí eu olho para e falo, putz, que maravilha, né? Hoje Sobradinho é um lugar central, porque existe o budismo lá. Que maravilha! Quantas pessoas passaram por esse centro budista e tal. Olha como essa noção mudou. E hoje eu aqui estou num lugar onde o Dharma floresce e daí por diante. Aí meditar um pouco sobre isso, que coisa, que precioso, né? Eu estava lá em São Paulo e de repente eu vim parar aqui e ali perto da minha. Bom, e aí eu fiquei pensando sobre isso, assim,
na joia que é, por exemplo, o KPG, quando eu estava meditando sobre morar num lugar central, entendeu? E aí você vai. Eu ia seguindo meu Vai abrindo roteirinho. subpastas. Exato. Ah, tranquilo. Aí foi isso e eu pensando sobre assim, que você falou da sorte da preciosa existência humana, né? Eu pensei também o tanto de coisas que tem que acontecer de uma determinada forma para a gente chegar aqui, né? E eu pensei também muito assim, lembrei da oração lá da prática de Tirenzi, que você vai pensando o que que torna um ser infernado. Porque eu pensei assim, tentei manter assim, ficar tranquila, só ser realmente analítica, de pensar o quanto que o ser humano carrega um tiquinho de cada um desses outros reinos, está dentro da gente também, para a gente ter cuidadinho, que numa escorregada você A já gente pode tem o desviar para potencial outro para canto, alcançar o estado de Buda e o potencial para renascer nos para nos infernos. infernos, exato. Não, e é isso. Por exemplo, eu na minha prática, eu fui, assim, é difícil, eu nunca vi um ser infernal, mas eu já, em documentário, então, vi o que é a condição de uma pessoa que é apenada, assim, a condição de as pessoas numa cela para 60, 70 pessoas, e daí olha para isso, assim, e vai ter desconforto. E não é legal. Uhum. E é difícil. E o que que vem automaticamente assim, cara, como eu posso ajudar essas pessoas aqui? E aí o Wallace, então, o que você está fazendo na sua vida? Que, e aí? Né? E aí? Porque vai saber, né? A gente sabe o que levou uma pessoa a renascer naquela condição. Vai saber se ele não cometeu um ato criminoso em função de uma dor muito grande que ele sentiu. A gente não sabe, entendeu? Mas essa potencialidade de viver uma experiência de ódio no seu limite, todo mundo tem. De se comportar de uma maneira com avareza, e tal, todo mundo tem. Agir de uma maneira ignorante, como um animal, se lembrando da oração de Tcherenzin, né, as causas de Uhum. renascimento e tal. Veja, isso está em estado de latência para todo mundo, assim como uma condição subjacente de plena lucidez, que é o nosso estado de Buda. E aí, o que eu estou fazendo? Então, a meditação é para. Você olha para lá, e volta para você e fala: tá, e aí? Você acha que está garantido um próximo renascimento, que está tudo certo, que você não precisa fazer nada. Você recebe de mão beijada todas essas condições de praticar e você age como uma criança mimada e diz: não, eu olho, entro no YouTube e vejo agora todo mundo. Então, você tem acesso a tudo isso, o que que você faz? É Uhum. essa a provocação, entendeu? O que eu pensei foi muito isso. A gente não chegou nessas condições de graça, é um trabalho que veio de várias existências para a gente chegar nesse momento e tá aquele negócio. Tá bom, mas do mesmo jeito que você tá aqui, você pode escambar para cá também de volta. Então, Exato. presta atenção. É isso aí. Boa. Alguém mais, gente? Tudo bem? Bom, então tá bom. A gente vai fazer uma dedicatória e vai pro almoço. A gente vai voltar às 2 horas e aí a gente vai fazer então 1 hora de reflexão sobre impermanência e morte, né? Mesma coisa, 1 hora. A gente vai ter meia hora de intervalo para poder se acomodar melhor e tal. E depois 1 hora e meia de prática sobre a impermanência. Aí depois intervalo, e aí depois a gente vai ter, aliás, desculpa, vai ter perguntas e respostas, como a gente está tendo agora, aí um intervalo, e aí depois a gente faz a prática de Mahakala e Cherenzi, e vai pro jantar, tá bom? Essa é a nossa programação para tarde. Tudo bem? Se vocês ficarem com alguma dúvida e tal, lembrem que no domingo, então hoje a gente vai fazer Preciosa Existência Humana em Permanência. Sábado a gente vai fazer Lei de Causalidade e Insatisfatoriedade do Sansara. E no domingo a gente vai fazer 2 horas de meditação com Preciosa Existência Humana em Permanência, Causalidade e Insatisfatoriedade do Sansara. Então vai ter mais oportunidade para a gente meditar sobre a preciosa existência humana. Se não tinha ficado muito claro o que, que era para fazer, se você ficou com a sensação tipo, cara, eu não achei que era bem isso, não foi isso que eu fiz e tal, a ideia da gente tirar essas dúvidas, falar um pouco mais a respeito, é dizer, ó, tem uma segunda oportunidade para você fazer e se debruçar nessa prática dessa maneira, entendeu? De olhar a tua condição atual,
e te questionassem, e aí, o que você vai fazer com essa preciosa existência humana? Porque você tem. Vocês têm. O que você faz com ela? Vai ficar orgulhoso? Vai dizer eu sou o máximo e tal? Ou você vai tirar o melhor proveito dela? Tá bom? Então vamos fazer a dedicatória? Graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, possa eu liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice.